Fala galerinha do terceiro ano, estamos iniciando aí mais uma videoaula. Com essa videoaula aí nós vamos trabalhar a primeira aula aí do terceiro bimestre. O professor vai começar a passar os conteúdos para vocês aí explicar. E no finalzinho aí da aula o professor passa o trabalho, primeiro trabalho aí do terceiro bimestre para vocês. Que tem que postar lá no Positivo On. Vou dar um tempo bem prolongado aí para vocês fazerem o trabalhinho em casa, com a ajuda aí da família, irmão, primo, para vocês postar no Positivo On, beleza? Então toda aula aí eu vou passar um trabalhinho por semana para vocês. Prestem bastante atenção nos conteúdos. Na parte descritiva aí das provas foi todo mundo bem. Foi passada a avaliação para vocês, avaliação 2 do segundo bimestre, aí, com todos os conteúdos trabalhados em aula, principalmente a confecção aí de alguns materiais alternativos para vocês brincarem em casa. Foi focado aí bastante nesses materiais, com materiais recicláveis também. Nessa aula nós também vamos trabalhar alguns joguinhos, que o objetivo aí é vocês se movimentarem em casa e trabalhar recreação, lazer, algumas atividades lúdicas. Então essa primeira atividade que eu vou mandar para vocês ali é o tapete da lateralidade. Então ele vai um vídeo explicando, com algumas crianças brincando, mas vocês podem adaptar. Então no chão lá não precisa ter um papel daquele tamanho lá, para vocês fazerem ali o circuito com os pés. Não precisa pintar também, vocês podem desenhar o pé, vocês podem separar por folhas, vocês podem desenhar com giz, usar canetinha, usar o chão aí da garagem, do pátio. Vocês têm que adaptar com o que vocês têm em casa, tá? Não é porque o vídeo vai com tal papel lá que vocês têm que comprar aquele papel. Tentem adaptar com o que vocês têm em casa aí para vocês brincarem, mas não deixe de fazer os trabalhinhos. Aí no final o professor passa a data ali bem certinho. Então esse conteúdo nós vamos entrar com a introdução aos esportes de invasão. O professor vai falar um pouquinho aí o que é esportes de invasão, que o livro do professor traz. Vai explicar alguns esportes de invasão. E vamos começar com as brincadeiras que a apostila traz para vocês ali. Falar da sequência didática das situações desafiadoras em diferentes jogos com lançamentos e recepções. Aí vem o livro que auxilia o professor aqui, com o material do Positivo. Ele vem com alguns joguinhos aqui, o professor vai passar para vocês. Claro que os jogos que eles trazem aqui no livro, nós vamos trabalhar só a parte teórica, para vocês terem um conhecimento teórico. Que a maioria dos esportes de invasão são coletivos. E quando se trabalha esportes coletivos tem que ter mais de uma, duas pessoas aí. Então não tem como fazer na prática, mas a parte teórica o professor vai passar para nós seguir o livro aqui do professor. Porque até mesmo por causa das avaliações, né? Eu não posso passar só brincadeiras para vocês fazerem em casa e depois fazer uma avaliação em cima das brincadeiras. Temos que seguir aí o conteúdo, tá? Então, introdução aos esportes de invasão. Então, esportes de invasão são modalidades em que as equipes tentam ocupar o setor da quadra, campo, defendido pelo adversário para marcar pontos, gol, cesta ou touchdown, tá? Ao mesmo tempo que tem de proteger a própria meta, essa categoria reúne um conjunto de esportes muito populares em diferentes partes do mundo. Pessoal, assim, ó, principalmente na avaliação ali, tem muita confusão assim de confundir esporte com jogos e brincadeiras. Então lembre, esportes, por exemplo, esses que vocês veem na televisão aí, que são os 4 principais, futebol, voleibol, basquetebol e handebol. Esses são esportes porque eles têm regras definidas por uma federação. Então, para jogar esses esportes, você tem que seguir algumas regras aí que são definidas.
Quando você vai fazer um jogo, vamos fazer um jogo hoje de futebol, mas ele é adaptado. Então nós vamos adaptar para a realidade da escola. Eu posso chamar o futebol daí de jogo, mas geralmente um jogo não é o esporte, tá? Eu vou adaptar um jogo aí com menor espaço, com um só gol, ou com mais gols, que nem é o caso lá do futebol 4 cantos. Aí eu posso chamar de jogo porque é uma regra aí criada pelo professor, ou trabalhada junto com alunos, ou criadas todos juntos aí escolhem as regras definidas, ou de acordo com a turma. Isso seria um jogo e uma brincadeira. Agora o esporte, ele já tem uma regra estabelecida, então você não pode ir lá e querer jogar. Se tirar das regras definidas, vira um jogo, tá? Só para vocês entenderem. Teve algumas, tipo o 3 cortes, o pega-vôlei, são jogos, tá? Aí o vôlei é o esporte. Então são jogos que vêm antes dos esportes, que eles chamam também de pré-desportivos. Então eu estava falando ali de algumas categorias como futebol, futsal, futebol americano, o basquetebol, handebol e outros que não são tão populares por aqui, como o corfebol, o floorball, frisbee, o hóquei de grama, lacrosse, polo aquático e rugby, etc. Então há certas semelhanças entre esses esportes. Por exemplo, as equipes jogam em quadras ou campos retangulares em umas das linhas de fundo ou num dos setores ao fundo. Fica a meta a ser atacada e na outra linha de fundo, a que se deve ser defendida. Para atacar a meta do adversário, uma equipe precisa ter a posse de bola ou outro tipo de objeto móvel, para avançar sobre o campo do adversário, geralmente fazendo passes, e criar condições para fazer os gols, cesta ou touchdown. Só dá para chegar na meta conduzindo, lançando ou batendo, como um chute, um arremesso, uma tacada na bola ou no objeto usado como bola. Então, introdução nos esportes de invasão. Invasão é quando você ultrapassa a sua quadra, a quadra do adversário para fazer o gol, ou arremessar alguma bola, ou chegar na linha de fundo, como se fosse um esporte normal aí, tá? Na verdade, quase todos os esportes são de invasão, né? Tirando o vôlei, que tem só o contato com a bola, não tem invasão. Então o vôlei se caracteriza como esporte de rede. Aí o que é esporte de rede? Que é dividido por uma rede. Caiu essas perguntas aí nas avaliações. Vamos passar. Então aqui na segunda parte do livro traz sequência didática. Então situações desafiadoras em diferentes jogos com lançamentos e recepções. Então já passa aí para jogos de lançamento e recepções, que é o exemplo lá mais para frente que tem o frisbee, que é um joguinho de lançar um disco, tá? A fim de facilitar as mais variadas experiências de movimento envolvendo a cooperação e competição. Então nós vamos trabalhar a cooperação, que é todo mundo trabalhando junto em prol do mesmo objetivo, e não podemos deixar de trabalhar a competição, tá? Tem que saber aí na competição você vai aprender como vencer, saber perder e outras coisas. Jogos de lançar e receber. Os jogos propostos estão organizados para favorecer a estreita relação com os esportes que envolvem essas ações. Os jogos de lançar e receber caracterizam-se pela relação entre em quem lança e quem recebe. Isso pode se estabelecer como processo colaborativo entre pares ou de oposição entre adversários. Então lá quando se joga com o coleguinha só para você trabalhar o lançamento e a recepção, você está trabalhando cooperação, tá? O objetivo é só praticar. Ou de oposição, que é quando entre adversários. Aí já tem, se você derrubar o disco,
perde ponto, tá? O objetivo é jogar e derrubar o disco no lado adversário. Então já pega competição. Quando a ação é realizada em pares, as funções de lançar e receber são compartilhadas e colaborativas, porque se joga junto, um com o outro, e o sucesso de um depende dos dois. Esse é um bom exemplo aí de cooperação. Nos jogos entre adversários, as ações de lançar e de receber têm função oposta. As do jogo entre pares, pode-se dizer que o intuito de quem lança não é obter retorno de quem recebe, assim como quem recebe não o faz para contribuir com aquele que lançou. Isso acontece porque os objetivos não são comuns. É a vitória de um dependendo da derrota do outro. Esse é o exemplo de competição, tá? Os jogos de lançar e receber estão sendo propostos em diferentes espaços e tempo de execução, com diversos materiais e formas de manipulação. Então, quando você trabalha jogos de lançar e receber, você vai explorar diversos espaços aí da quadra, pátio e diversos materiais. Não precisa ser um disco. Você pode lançar e receber com uma bola, você pode trabalhar com o bambolê, você pode trabalhar com diversos materiais aí. Então, só para vocês entenderem ali a diferença de lançar e receber, da forma cooperativa e da forma competitiva. Então, essas variações despertam nos alunos a consciência de seu corpo, bem como a percepção das interferências do espaço, perto e longe, e do tempo, lento e rápido. Então, o aluno vai perceber ali espaço-tempo. Você vai dificultando, começa pertinho até pegar o jeito e vai deixando mais longe. E de tempo, às vezes joga lento, às vezes joga rápido, depende da força, depende dos comandos do professor aí, tá? Nas relações que se estabelecem entre lançador, receptor e objeto. Então você pode modificar aí os objetos, tá? Para garantir as reflexões da relação entre lançador e receptor, os jogos apresentam um caráter ora cooperativo, ora competitivo. Primeiro você trabalha a cooperação, depois você faz uma partida ali para disputar. Aí você vai conhecer os dois lados aí, cooperação e competição. Prevalecendo sempre a presença de jogos semi-cooperativos, em que a cooperação é interna à equipe que disputa com as outras. Por se tratar de uma introdução aos esportes de invasão, serão realizadas vivências variadas de jogos com e sem as características de invasão, para que possam ser comparadas e analisadas em suas semelhanças e diferenças. Dessa forma, os alunos poderão elaborar o conceito de esportes de invasão. Então, o que eles querem dizer? Que primeiro você vai trabalhar sem invasão, todos praticando o mesmo jogo ali, mas sem objetivo de invasão, para você conhecer depois e conceituar a diferença entre não invasão e invasão. Aí depois você estabelece todas as regras dos joguinhos aí e explica que tal linha vai dividir a quadra A da B, do adversário A e do B. Primeiro, e você vai trabalhar em um jogo competitivo, tá? Com algumas regras pré-determinadas. Se não tiver regras também, não vai funcionar os jogos, tá? Então, esse princípio aí o professor vai passar esses temas aí para vocês. Aí, para frente, nós vamos começar a trabalhar os jogos de lançar e receber sem equipes. Aí vamos trabalhar caçadores, tem alguns caçadores aqui para trabalhar, mas tudo na teoria. Se der alguma adaptação aí para nós fazer em casa, o professor faz. Por isso, o tapete mágico ali como forminha de trabalho para vocês fazerem em final de semana, sexta, final de semana aí, e entregar. Vocês vão ter que entregar dia 14/7. Então o professor deu um tempo bem prolongado aí para vocês montarem o circuitinho lá e tirar foto
para postar no positivo on, tá? Então eu vou deixar aberto lá. Esse trabalhinho que vocês vão fazer, entregar, já vai contar aí como terceiro bimestre, tá? Que começa semana que vem. Então o nome da brincadeira é tapete da lateralidade. Ele é feito aí no primeiro, segundo, terceiro e o professor adaptou aí pro quarto e pro terceiro ano, tá? Ele é mais feito no primeiro e segundo. É um joguinho ali para trabalhar a lateralidade. Vocês vão, eu vou passar ali o vídeo, é um vídeo bem curtinho, tem 1 minuto e 20, eu acho, coisa assim. Só para vocês se localizarem através do vídeo. Então não quer dizer que é para fazer igual do vídeo, tá? Vocês podem adaptar com os materiais que vocês têm em casa e com os recursos que vocês têm em casa, tá? Faz o trabalhinho, tira uma foto da construção do circuito. Aí vai praticar e tirar outra foto, tá? Então vocês vão mandar 2 fotos no positivo on. Beleza? Combinadinho? Falou, bom final de semana para vocês, se cuidem. Até!